Olha só, e o gráfico da velocidade em função do tempo? Acabamos de ver o gráfico lá do espaço em função do tempo, né? Gráfico muito rico em detalhes, principalmente para a questão teórica, tá? É importantíssimo que você faça nos seus estudos a melhor maneira que você tem para estudar física, na verdade exatas como um todo, é você escrever, é fazer revisão escrevendo, tá? Por mais que eu tenha feito aqui toda uma explanação do conteúdo, você tenha visto, tenha no seu material, faça o seu caderno, tá? Você que vai fazer lá colocando, não, esse eixo aqui é da posição, representa onde ele está, esse aqui é do tempo. À medida que o tempo vai passando, ele está em qual posição? Você interpretando isso daí, você não erra nunca mais, meu amigo, você aprende, você não fica só decorando não, tá? E aí pode vir a questão que for na prova que você vai saber resolver. Eu jamais vou te ensinar a resolver apenas um tipo de questão. Porque na hora que você aprende aquilo ali, só vai servir para aquela. E a gente tem que saber qualquer tipo. Então a gente tem que estar preparado aí realmente para dominar o assunto, tá? A mesma coisa acontece com o gráfico de velocidade, que por incrível que pareça é um dos que mais cai e é o mais tranquilo de você interpretar. Por quê? Porque o gráfico da velocidade, como é que ele vai ser? Lembra que a equação da velocidade que você tem anotado aí, ela é V igual a V0 mais AT? É uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, obrigatoriamente o gráfico é uma reta. Então lá vou eu. Como eu te disse, você vai anotar no teu caderno. Esse eixo agora é da velocidade. No outro que a gente tratou era do espaço, era da posição. Agora é da velocidade em função do tempo. Todos eles são em função do tempo. Só que esse aqui é da velocidade. E como a equação é essa, V igual a V0 mais AT, eu estou representando a variação da velocidade, é uma equação do primeiro grau. Se é do primeiro grau, o gráfico obrigatoriamente é uma reta. E essa reta ou vai ser para cima ou vai ser para baixo. Por que que essa reta não pode ser assim, ó? Essa aqui você já conhece. Se você lembrar lá do assunto movimento uniforme, a gente desenhou esse gráfico velocidade em função do tempo e eu disse para você que a reta era paralela ao eixo dos tempos. O que que ela quer dizer para mim? Tenho certeza que você já aprendeu a interpretar isso. Ó. A velocidade nesse ponto é a inicial, é onde começa o movimento dele. E à medida que está passando o tempo, a velocidade tem sempre o mesmo valor. Então essa aqui de azul seria representando o movimento uniforme. Essas outras duas estão representando o movimento uniformemente variado. Está dizendo para mim que a velocidade está aumentando e aqui a velocidade está diminuindo. Cuidado, pelo amor de Deus, com a pegadinha. Esse aqui descendo, ó, ele não está dizendo para mim que a velocidade é negativa, não. Até aqui, ó, a velocidade é positiva. Bem aqui a velocidade, ó, é zero. Bem aqui a velocidade é zero. E a partir daqui a velocidade é negativa. Tá? Aqui, ó, velocidade bem aqui, ó, por exemplo, tá aqui, ó, o valor, ó, nos negativos e aqui os valores positivos, tá? Mas não diga que só pelo fato da reta ser para baixo que a velocidade é negativa, não. Aqui a gente pode dizer que a aceleração é que é negativa e aqui a aceleração que é positiva, tá bom? Mas nesse trecho aqui todinho, daqui para cima, a velocidade, todas elas são positivas, ó. É só você olhar para o gráfico, ó. Velocidade positiva, positiva. Aqui a velocidade é negativa. Mas a aceleração a gente já sabe que ela é constante, tá? Então, se você descobrir aqui o valor da aceleração, ele vai ter o seu valor e o seu sinal fixos, tá bom? Esquece isso não. Muito bem, então eu posso dizer, tem uma característicazinha aqui nesse gráfico, que é o seguinte, se você calcular a área, que área? Essa daqui, por exemplo, ó, sei lá, essa daqui, ó. Se você calcular essa área aqui, a propriedade que você tem, qualquer que seja a área do gráfico, tá? Se for velocidade em função do tempo, calculou a área, o que você vai descobrir vai ser a distância percorrida, tá? É uma propriedadezinha muito utilizada mesmo. Não esquece, se você calcular a área, o que você vai encontrar vai ser a distância percorrida, no gráfico de velocidade em função do tempo. Vou colocar essa outra aqui, tá? Elevar o nível agora um pouquinho para algumas questões que sejam um pouco mais complexas, as questões mais teóricas, mas ela exige de você o seguinte, você está vendo aqui um ângulo, se eu calcular a tangente desse ângulo, o que ela vai me dar vai ser a aceleração. Precisa você decorar? Não, se você pensar aqui um pouquinho comigo, você vai ver o seguinte, ó, faça assim. O que é tangente? A gente aprendeu lá na nossa revisão, que tangente relembrou, na verdade, né? Você sabia disso? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você pegar aqui, triângulozinho aqui qualquer, ó,
Imagine quem é o cateto oposto, é esse pedaço. Esse cateto oposto aqui, ó, ele vai ser um tal de um ΔV, ó. Repare, aqui é o ΔV, ó. É daqui para cá, esse aqui é um ΔV. Então, a tangente vai ficar ΔV dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o ΔT. E o que é ΔV sobre ΔT? Você tem anotado no teu caderno, quase nesse instante a gente falou, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, significa dizer que a tangente do ângulo, a inclinação do ângulo, né, vai ser calculada. Na hora que você calcular, o que você vai descobrir vai ser exatamente a aceleração. São duas propriedades que a gente pode carregar aí, que com certeza em algum momento você vai precisar. Principalmente essa de laranja aqui, a da área, tá? Com certeza é uma que você utiliza muito. E onde começa a reta é o que você chama de velocidade inicial. Nesse caso, está começando com o sinal positivo, mas se essas retas vermelhas estivessem aqui embaixo, estaria começando com velocidade negativa. E a gente já sabe que velocidade positiva é só para dizer o sentido do movimento dele, assim como a negativa também. Está dizendo que ele está andando em sentido contrário, tá? Fica esperto a esses sinais aí que podem fazer toda a diferença. E o gráfico da aceleração em função do tempo, esse é o mais fácil de todos. Né? É o terceiro e último gráfico para a gente partir aí para as questões e realmente matar a pau esse assunto. É você representar a aceleração. O que é que a gente falou? Vamos lembrar, fazer uma comparaçãozinha que fica melhor para você entender. Lá no movimento uniforme, como é que era a aceleração? Era constante e zero, constante de valor zero. Então, no movimento uniforme, ela era aqui, ó. Essa de azul aqui representa a aceleração no movimento uniforme, que não nos interessa. Repare que eu coloquei de azul propositadamente. Os dois de azul aqui representam o movimento uniforme, tá? Para tentar ficar mais didático aí para você. Já quando eu tenho movimento uniformemente variado, você sabe que a gente tem aceleração. E essa aceleração é diferente de zero. Ela é constante, não esquece que ela é constante, mas ela é diferente de zero. Então você pode ter uma aceleração aqui, ó, constante, ó. À medida que o tempo passa, a aceleração é sempre a mesma. Aqui ela vai ter sinal positivo e aqui, se ela tiver sinal negativo. E qual é a grande propriedade que você precisa extrair? A propriedade é essa aqui, ó, muito simples, que se você calcular, vou usar a mesma cor daqui para poder, quando você for estudar, você fazer a mesma coisa e entender direitinho. Ó. Se eu calcular essa área, ó, o que você vai descobrir é exatamente o ΔV, a variação da velocidade. Entenda que não é a velocidade, é a variação dela, é quanto ela aumentou ou quanto ela diminuiu. Já que existe aceleração, ó, repare que esse de azul é só do movimento uniforme. Eu coloquei aqui para poder você lembrar. Mas o de azul é do assunto passado, movimento uniforme. Do nosso assunto é esse de vermelho. Se eu tenho um movimento uniformemente variado, existe aceleração, porém ela é constante. À medida que o tempo passa, ela tem sempre o mesmo valor. Aqui se ela for positiva, aqui se ela for negativa. E a propriedade é que se você calcular essa área, o que você vai descobrir é exatamente o ΔV, tá? A variação da velocidade. Então, em resumo, em letra de lei, o que a gente precisa, né, digamos assim, a letra da lei seca, o que a gente acabou de ver, né, e suas interpretações. Agora a gente parte aí para umas questões que é para poder a gente aplicar esse conteúdo aí e a gente realmente fica fera nesse negócio. Vamos para frente. Retomando aí, nós paramos em movimento uniforme, nós paramos na questão de número 8. Agora a gente pega a questão de número 9 e nós vamos até simplesmente a questão de número 50, tá? Então senta aí a bunda na cadeira, pega o caderno e vamos resolver essas questões, que física não tem para onde correr, pouca teoria e muito exercício. Tudo aí a gente vai pegando, né? Muita informação a gente consegue absorver exatamente na parte de exercício. Como a gente tinha falado, né? O diferencial desse curso, né, comparado com o anterior, é exatamente a quantidade de exercícios, né? A gente vai fazer muitas questões mesmo, que é para poder você ficar afiado e pode vir a questão que vier, a gente vai estar preparado para isso. Vamos para a questão 9. Diz o seguinte: um corredor velocista corre a prova de 100 metros rasos em aproximadamente 10 segundos. Considerando-se que o corredor parte do repouso, então vou fazer até o esqueminha aqui, é mais ou menos isso aqui, ó. Partiu aqui do repouso. Partir do repouso significa dizer que a velocidade inicial é zero, tá? Não esquece disso aqui não. Partir do repouso significa dizer que a velocidade inicial é zero, tá bom? O que mais? Aí, partiu do repouso, percorreu a distância de 100 metros, então se eu disser que aqui é o zero, aqui são 100 metros,
E para isso ele gastou um tempo de 10 segundos. Aí ele quer que você diga, ele faz aí uma afirmação dizendo que ela foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Quer saber se isso aqui é certo ou se é errado? Vamos checar. O que é que a gente precisa? Vamos analisar. Eu tenho velocidade inicial, tenho a posição inicial, a 0, tenho a posição final e tenho tempo. Se eu tenho tempo, a possibilidade de você usar duas daquelas 3 equações que você tem, tá? As 2 primeiras falam de tempo, a terceira não, é Torricelli. A terceira talvez não seja necessária aqui. Então, eu vou tentar usar aquelas 2 lá que a gente tem. Repara bem, se eu partir para essa, ó, V igual a V0 mais AT, não vai resolver muito meu problema. Por quê? Porque eu não tenho velocidade final e não tenho aceleração. E é isso que você tem que fazer se você estiver começando a relembrar esse assunto agora. Nosso curso é chamado de Física do Zero, mas não significa dizer que a gente vai ver só coisas básicas. A gente vem do básico e vai elevando o nível. É tanto que a gente vai fazer aí uma penca de questões aí exatamente para elevando o nível e chegar a um nível bem mais alto, tá? Então nós temos aqui uma questãozinha que suponhamos que você estava aí testando e qual é a equação que eu vou utilizar. Testei essa daqui, dá certo? Não, não dá porque eu não tenho velocidade final nem aceleração. Continuo com 2 variáveis. Então a outra que tem tempo é S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Vamos ver. Posição final, 100, é onde ele chegou. Inicial é 0, não vou nem substituir, igual. Velocidade inicial, ó, também é 0, e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então já eliminei 2 partes, sobrou só isso aqui, a aceleração, tempo ele me deu, ó, 10 segundos, então fica 10 ao quadrado sobre 2. Acabou-se, agora é só fazer conta. Vai ficar 100 vezes A vai ser igual a 200. Simplifica, ó, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E o que ele diz na questão é que a aceleração será de 3 metros por segundo ao quadrado. Jamais, com certeza está errado, tá? Então, questãozinha de número 9, feita aí com conceitos básicos iniciais, né? Que é para a gente começar aí a entender realmente esse assunto e elevando o nosso nível cada vez mais. Então, é como eu te disse, ele deu tempo, provavelmente você vai usar uma das 2. Eu não sabia qual. Testei. A primeira eu vi que não ia dar certo porque tem 2 variáveis, então não ia chegar a resultado nenhum. Peguei a outra deu certo, tá? Sempre tem que fazer essa ideia, até que vai chegar um momento que você vai perceber que mentalmente você já consegue visualizar o que você tem, o que não tem, onde é que dá para substituir e vai direto para a resposta, tá? Essa é a ideia para a gente ganhar tempo aí. Vamos para a questão de número 10. O que diz a questão 10? Mais uma questãozinha estilo CESP, vamos para frente. Um carro corre a uma velocidade de 20 metros por segundo. Opa, então agora tem um carrinho que já está vindo com uma certa velocidade. E ele poderia ter dito para você, ao invés de 20 metros por segundo, ele poderia dizer 72 quilômetros por hora, que é absolutamente a mesma coisa. Aqui ele já te deu o valor bonitinho no sistema internacional, tá? Quando ele vê um obstáculo 50 metros à sua frente. Então, naturalmente, ele vai frear. Se ele viu um obstáculo, ele está com certa velocidade, com certeza ele vai querer frear. A desaceleração mínima constante que deve ser dada ao carro para que não haja choque é de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então, a gente vai supor, está aqui, estradazinha que ele está vendo, bem aqui é o obstáculo. Suponhamos que aqui seja o obstáculo. Tá, ó, que é o obstáculo que ele encontrou. Uma parede, sei lá. Estava lá. A 50 metros. Então, o que ele pode fazer é frear de modo que ele pare bem aqui, encostadinho. Lógico que se ele parar antes, é melhor. Mas na questão tem uma palavrinha-chave aí, ó. Ele disse que é a desaceleração mínima, que significa dizer que se ele desacelerar com menos do que aquele dali, não vai dar tempo ele parar antes do obstáculo e vai se chocar com o obstáculo. Então está considerando que ele vai desacelerar sem
que não seja de uma forma tão brusca, a ponto que ele consiga parar exatamente onde está o obstáculo, tá? Essa aí é a ideia. Então, repara que você tem a velocidade inicial, 20 metros por segundo, velocidade final 0. Então, você já percebeu que tem variação na velocidade. Ou seja, você já percebe que é movimento uniformemente variado. Então, você pega e vai recorrer a uma daquelas equações. Aí você já analisa, opa, que eu não tenho tempo. E ele quer saber na questão exatamente a aceleração. A afirmação que ele faz é sobre a aceleração. O que é que eu posso dizer? Se é certo ou se é errado? Vamos lá. Você está vendo que aqui não tem tempo. Se não tem tempo, a possibilidade é muito grande de dar certo a equação de Torricelli. Será que vai dar? Vejamos. 2A delta S, nossa equaçãozinha. Então vai ficar velocidade final 0, inicial 20 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber, e a distância que ele vai percorrer, 50 metros. Que bom que ele já deu tudo para a gente no sistema internacional, simples. Então são questões aqui que é para poder a gente ir ganhando espaço e conseguindo formar aí conceitos sólidos sobre esse assunto e a gente conseguir caminhar na boa. Então vamos para frente, vai ficar o seguinte, 0, quadrado é 0, né? 400 mais 100 vezes A. Então, eu posso dizer que 100 vezes A vai dar menos 400, só passa por outro lado, troca de sinal. Você pode, logo para ganhar tempo, cancelar 2 zero daqui com 2 zero daqui. Você vai descobrir que a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado e deu negativo. O que significa dizer? Que ele está freando, realmente é uma desaceleração, tá bom? Então, como já era de se esperar, né? Para ele não colidir, com certeza ele vai ter que frear, vai reduzir a velocidade. E aí, só para fortalecer aquela ideia que a gente falou lá nos gráficos, né, principalmente o gráfico do movimento uniformemente variado de espaço em função do tempo, repare que a velocidade ela está até diminuindo, mas ela é positiva. E a aceleração negativa, sinais opostos. Se são sinais opostos, esse movimento seria chamado de movimento retardado, que é a mesma coisa que desaceleração, tá bom? Então fica a dica, anota isso aí bonitinho, tá? Você tem aqui um movimento de desaceleração, que significa dizer que a aceleração é negativa, ou retardado, que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Tá? Aqui ele está andando a favor do referencial, embora esteja diminuindo a velocidade, mas ela não é negativa. Negativa significa, às vezes, se ele estivesse andando, sei lá, de ré ou contra o referencial, mas ela é positiva e aqui é negativa. Então, sinais opostos, movimento retardado, tá? Retardado e progressivo. Progressivo porque a velocidade é positiva, tá? Então, a questão de número 10, ele fala que a desaceleração será de 4 e aqui a gente encontrou 4, então realmente está certo. Esse é o gabarito da questão 10. Vamos direto para a questão de número 11? Vamos lá, pega aí teu material e vamos para a questão de número 11. Questão 11 fala o seguinte, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo, vamos nós. Questão 11, não sei desenhar motocicleta, faz de conta que é isso aqui, lá vai a motocicleta. Velocidade que ela está? 20 metros por segundo, ok, 20 metros por segundo. Ultrapassa um trem que tem 100 metros de comprimento, está aqui o trem. Desenhar aqui esse trem, ó, feio pra caramba, mas o que importa é a gente conseguir a nossa vaga lá no ANPRF, né? Academia Nacional lá em Canasvieiras. Se Deus quiser, no próximo concurso você vai conseguir sua vaga, se Deus quiser. Estou profetizando aqui, hein? Diga amém aí em casa, pelo amor de Deus. Vamos lá, então você está aqui com o trem e aqui a velocidade desse trem, 15 metros por segundo. E a velocidade aí, 20 metros por segundo. Muito bem. Como você está vendo, a velocidade do que está indo atrás é maior do que o que está à frente. Então, com certeza, um vai alcançar o outro. Na verdade, essa questão ela pertence ao movimento uniforme. Você está vendo que os dois têm velocidade constante. Você está vendo velocidades diferentes aqui, mas são de corpos diferentes. Não é desse que reduziu para isso aqui, não. Então, vou fazer o seguinte, vou ganhar tempo aqui nessa questão. Você já sabe mais ou menos outro caminho de montar as equações horárias e substituir. E vou utilizar velocidade relativa. Esse trem aqui, ele disse que tem uma distância de 100 metros, um comprimento de 100 metros, né? O comprimento desse trem. E vou fazer o seguinte, quem vai ser aqui a nossa velocidade relativa?
Os dois estão no mesmo sentido, ó, os dois estão andando para a direita. Então é a velocidade do maior menos a velocidade do menor, que vai dar 5 metros por segundo. Então, na hora que você faz isso, você está querendo dizer para mim que esse está com 20 e esse está com 15 é a mesma coisa que esse trem está parado e essa motocicleta está andando com quanto? 5 metros por segundo. Então, se tornou uma questão extremamente simples de você ter um carro ultrapassando o outro que está parado. Qual é a distância que ele vai percorrer? 100 metros. Acabou. Você vai ficar velocidade ΔS sobre ΔT. Olha que moleza, ó. ΔT vai ficar a distância que ele vai percorrer. 100 metros. Com que velocidade? 5. Isso vai dar 20 segundos. É o tempo que ele vai levar de ultrapassagem. E a questão afirma o seguinte para a gente. A duração da ultrapassagem é de 25 metros, ou de 25 segundos. Errado. Apenas 20 segundos. Essa daqui foi a questão de número 11. Tá? Como você acabou de ver, a gente resolveu utilizando a velocidade relativa. Mas se você quiser, você poderia também montar as equações horárias. Tá? Montava a equação dos dois aí, considerando que essa distância aqui é 100 metros. Então é como se eu tivesse um ponto bem aqui, outro ponto lá atrás, a 100 metros atrás dele. Então um seria 0, outro seria 100. Monta as equações horárias, igual as duas, você vai chegar exatamente à mesma resposta. Só vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar lá, tá? Mas fica a dica aí, essa aqui com certeza você ganha muito mais tempo, é o que a gente precisa na hora da prova, tá? Então ela vai ser errada, tá? Mais uma questãozinha aí do estilo CESP, como a gente espera que venha cair. Já a próxima questão, na verdade, são duas questões relativas ao mesmo enunciado, questão 12 e questão 13. Vamos ver se a gente consegue fazer aí as duas, questão 12 e questão 13. As duas são exatamente do mesmo enunciado. O que é que ele diz aí pra gente? Olha que questão bacana, lembrei qual é. Numa determinada avenida, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, entenda que ele está falando que a velocidade máxima não é a que o móvel está. Velocidade máxima é essa. E você tem um camarada que está vindo com uma velocidade inicial de 54 km por hora. Vê um semáforo que está distante 63 metros, tá? Então está distante dele aí 63 metros. Fica amarelo e decide não parar. Eita, mas então ele estava vindo aqui com uma certa velocidade de 54, que eu já vou logo fazer o seguinte, como ele está dizendo aí, ó, que a distância está em metros, eu não vou usar isso aqui não, jamais. Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. Vou botar aqui para quando você for estudar, você saber, tá? Lembrar aí, 3,6. Então ele está vindo com essa velocidade, fazer aqui mais ou menos esqueminha, como a gente falou, né? Tá aqui o carro, lá vem ele, com essa velocidade de 15 metros por segundo, e ele avista um semáforo a 63 metros de distância dele. Opa, ficou feio aqui. 63 metros de distância, muito bem. E ele decide não parar, sabendo que ele permanece aceso no amarelo durante 3 segundos, esse motorista, se não quiser passar no sinal vermelho, deverá imprimir ao veículo uma aceleração mínima de 4 metros por segundo ao quadrado. Olha só, se esse camarada vier com essa velocidade, presta atenção, se ele não alterar o valor dela, se ele permanecer com 15 metros por segundo, de cabeça, em 3 segundos, ele percorre que distância? 45 metros, concorda? Se ele percorre 15 metros a cada segundo, então em 3 segundos ele vai percorrer 45 se a velocidade fosse constante. Então, o que aconteceria? 45 metros ele está longe do sinal. Ele ia avançar, o sinal vermelho ia ser pior para ele, que ainda poderia ter acidente, alguma coisa do tipo. Então ele pega e resolve tacar os pés. Então ele acelera. Então agora eu tenho um movimento uniformemente variado. Só que ele tem quanto tempo para passar aqui? Ele tem 3 segundos para passar ainda no amarelo e não ser multado por avanço de sinal. Não sei se ele não vai ser multado por velocidade, ó, que ele já está com 54, o limite é 60, creio eu que ele vai ser multado por excesso de velocidade, mas a gente vai já fazer essa conta. O fato é que a questão está se referindo a passar ou não no sinal vermelho.
ou no sinal amarelo, é o que a gente está se referindo aí, se ele vai ter avanço de sinal ou não. Então ele diz que para isso ele tem que ter uma aceleração mínima de 4 metros por segundo. Vamos ver? O que é que eu tenho? Tenho a velocidade inicial, 15, tenho o tempo e tenho a distância. Não tenho velocidade final. Nem nos interessa por enquanto, então vou fazer o seguinte. Estou achando que eu vou recorrer a isso aqui. Porque eu tenho tempo, se eu tenho tempo, eu creio que seja essa. Não vou usar da velocidade exatamente pelo motivo daquela lá, você não tem a velocidade final. E como também quer saber a aceleração, vai faltar informação. Então eu vou fazer o seguinte, vou dizer que aqui seria o 0, aqui seria a posição 63, ó, que equivale a dizer que a distância de um para o outro 63. Então 63, espaço inicial 0, velocidade inicial que ele está, 15 metros por segundo. 15. Ele tem quanto tempo? 3 segundos. A aceleração é o que a gente quer. 3 ao quadrado sobre 2. Opa, então vai chegar exatamente ao que a gente está desejando, que é a aceleração. Agora é só fazer essa continha. Vai ficar 63, aqui vai dar 45, passa logo para o outro lado, vai dar menos 45. É igual a 9 vezes A sobre 2. Olha que belezura, ó. 63 menos 45... vai dar 18, igual a 9 vezes A sobre 2. Podemos simplificar logo aqui, ó, dá 1 e aqui dá 2. Então, você vai concluir que a aceleração foi de 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração mínima que ele tem que ter é exatamente essa aqui, 4 metros por segundo ao quadrado. Se ele acelerar com isso aqui ou mais, com certeza ele passa no sinal ainda amarelo, tá? Ele gastaria 3 segundos ou menos para poder conseguir passar com o sinal amarelo. Então, a questão de número 12 fala exatamente isso, aceleração mínima de 4 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Essa daqui está certa, tá? Questão 12 está certa. E o que é que ele diz na questão 13? O resultado é que esse motorista não será multado, pois não avançou o sinal, ok, e nem superou a velocidade máxima. Opa, são duas afirmações. Cuidado. Para poder a questão estar certa, as duas têm que estarem corretas. Então ele está dizendo que ele não será multado, pois não avançou o sinal. Realmente ele não avançou, ele passou no amarelo. Resta saber se ele não ultrapassou a velocidade máxima. E como é que eu faço? Então agora eu vou ter que calcular a velocidade que ele passou. Então, vou fazer bem aqui a parte, vou mudar aqui de cor para poder ficar melhor para você entender. Esse aqui de verde vai ser para a questão 13, tá? Agora, como ele quer velocidade, V igual a V0 mais AT. V é o que a gente quer. V0, 15, mais a aceleração, 4. Quanto tempo? 3. Isso aqui vai ficar 15 mais 12, que vai dar 27 metros por segundo. E 27 metros por segundo, com certeza ele vai ter mutado. Ah, professor, não sei como é que eu vou saber que 27 não está naquela tabela. É aí que está a diferença, ó. É aí que está o detalhe. O que é que você precisa saber? Lá na tabela você sabe, ó, que 25 metros por segundo equivalem a 90 km por hora. Não precisa nem fazer essa conta, ó. Seja sábio. Se 25 é 90, 27 com certeza é acima de 90. Então, vou botar aqui, sei lá, só para efeito de cálculo, aproximadamente 95 km por hora. Mas nem preciso fazer essa conta. Multiplicar isso aqui por 3,6, perder um tempão fazendo essa conta? Jamais. Então, ó, 27 metros, se 25 metros por segundo já valem 90, então se fosse 25 ele já teria ultrapassado a máxima. Como foi 27, aí foi que ele passou realmente a máxima, tá bom? Então, ele não vai ser multado por avanço de sinal, mas ele vai ser multado por excesso de velocidade. Então, a questão 13 está errada, porque das duas afirmações, uma delas não está correta. Uma, ele diz que não vai avançar o sinal, é verdade, não vai. Mas, para ele não avançar o sinal, ele teve que passar com excesso de velocidade. E que excesso de velocidade, né? Provavelmente aí
ele teria entrado na gravíssima, né? Que seria acima de 50%. Ó. 50% seria 30, 60 mais 30, 90 km por hora. Então, para ser gravíssima, ele teria que estar acima de 90. Como ele estava aí aproximadamente a 95, com certeza ele entra aí na gravíssima, né? Você que está estudando aí Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções, com certeza deve saber melhor do que eu. Mas essa aí seria a resposta da questão 12 correta, questão 13 errada, todas relativas ao mesmo texto. Coisa que a CESP gosta demais, não é isso? Pegar um texto lá e colocar várias afirmações, várias questões sobre a mesma situação. Então não se engane, CESP está ali esperando com questões desse nível, não tem coisa de outro mundo não, tá? Não precisa se preocupar com questões nível muito difícil, não sei o quê. Vamos com calma, vamos fazer nossa alicerce, que você vai perceber que rapidinho você consegue chegar ao nível mais alto, sem nenhum problema e resolver, tá bom? Te espero próximo bloco para a gente continuar aí a resolver nossas questões. Como eu disse, a gente vai ter a questão de número 50, depois tem as questões de concurso, mais 15 questões, para só aí a gente entrar em outro assunto. Por enquanto, a gente está resolvendo um monte de exercícios, tá bom? Te espero no próximo bloco.